Bom, vamos aproveitar essa linda imagem aqui para conversarmos a respeito de soluções, tá? Ou misturas homogêneas, tá bom? Percebam na imagem que nós temos exemplos do ar, da água do mar, da areia, exemplos de misturas, tá bom? Analisando principalmente o ar, percebemos que o azoto, o oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor d'água formam uma mistura homogênea de uma única fase, tá? É um exemplo de uma solução. Tá bom? Solução é toda mistura homogênea, independente do estado de agregação de seus componentes. Você pode ter uma solução de gases, você pode ter uma solução de líquidos, solução de sólidos, tá? Ou sólidos e líquidos. E é isso que nós vamos estudar um pouco nesses 10, 15 minutos de bate-papo aqui, tá bom? Beleza? Bom, se você prestar atenção na imagem, vamos falar principalmente do ar, da composição do ar, tá? Vejamos que o ar apresenta a composição de azoto, oxigênio, dióxido de carbono e vapor d'água. Ou gás nitrogênio, gás oxigênio, gás dióxido de carbono e água. Percebam que essa mistura é formada por substâncias diferentes. N2 e O2, conhecidas ou classificadas como substâncias simples, uma vez que são formadas por um só tipo de elemento químico. Dióxido de carbono e água, substâncias compostas, uma vez que apresenta dois ou mais tipos de elementos químicos. Então, essa mistura de substâncias simples e compostas caracteriza uma solução. E é isso que nós vamos analisar, é isso que nós vamos estudar agora um pouquinho, tá? Bom, me acompanhando nessa nova representação, o que nós podemos deduzir então? Que uma mistura homogênea corresponde a uma solução, não existindo solução heterogênea. Você pode ter um sistema heterogêneo, mas a solução será sempre homogênea, constituída por partículas que sofrem a dispersão, conhecidas também como soluto, e partículas que provocam a dispersão, conhecida também como solventes. Então, toda solução ela é constituída por soluto e solvente, o que não significa necessariamente que teremos na solução apenas dois componentes. Acabamos de ver o exemplo do ar atmosférico, onde tínhamos mais de dois componentes. Naquela circunstância, tínhamos o gás nitrogênio como sendo a substância mais abundante, portanto, naquela situação, ele atua como dispergente, ou seja, é o nosso solvente atmosférico. Quando você tem soluções que apresentam o mesmo estado de agregação, para que você possa identificar o solvente, a substância que provoca a dispersão, analise a abundância. A substância mais abundante na mistura irá atuar como um dispergente, portanto um solvente. Por isso que classificamos o gás nitrogênio como sendo o solvente atmosférico. Cuidado com algumas situações, como por exemplo, o álcool que temos em casa, 96 graus GL. O que isso significa? Que 96% desta mistura corresponde a álcool etanol, 4% corresponde à água. Então, mesmo a água sendo um solvente universal, nesta solução ela atua como soluto, uma vez que o etanol é o mais abundante, uma vez que o etanol atua como solvente. Então, alguns cuidados nós temos que tomar, tá? É importante lembrar que as ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas, então é possível ter uma mistura homogênea formada apenas por sólidos, e aí temos, por exemplo, o ouro 18 quilates, o aço, o latão, o bronze, em geral as ligas metálicas, ok? Bom, se considerarmos uma situação como a colocada aqui, eu tenho um recipiente com 300 gramas de água, portanto não tem uma solução ainda, temos apenas o solvente, ok? Portanto, uma substância composta, e a esta substância eu vou adicionar 80 gramas de cloreto de sódio. O que vai acontecer? Eu tenho 300 gramas de água, essa massa de água vai provocar a dispersão de 80 gramas de cloreto de sódio e eu passo a ter uma solução formada por soluto, cloreto de sódio, e por solvente, nesse caso a água. Se eu somar as massas do soluto e a massa do solvente, nós teremos a massa total desta solução. Ou seja, 80 gramas, que é a massa do soluto, mais 300 gramas, que é a massa do solvente, vai me dar a massa total da solução, 380 gramas. Então é importante lembrarmos que solução é soluto mais solvente e que não podemos confundir a massa da solução com a massa do solvente. Então eu tenho, por exemplo, nesse exemplo colocado,
que 300 gramas de água dissolve 80 gramas de cloreto de sódio. Nosso solvente é a água. Eu não posso pegar 300 gramas de solução e fazer uma relação com 80 gramas de água, uma regra de 3 simples, que isso pode gerar uma confusão. Tá? Então tem que lembrar, solvente, solução, soluto, são coisas diferentes. Tá ok? Vamos analisar uma outra situação. Temos 4 recipientes, denominados A, B, C e D. Todos a 25 graus, todos com 500 gramas de água. Tá? Vamos adicionar a cada um deles uma determinada massa de cloreto de sódio. Adicionei no recipiente A 10 gramas, no B 11 gramas e em C e em D adicionei a mesma massa de cloreto de sódio. Um pouco mais na frente você vai entender o porquê. Tá? Percebemos após algum tempo que aparece um precipitado ou um corpo de fundo, que na ilustração é representado por essas bolinhas verdes, tá? Indicando que nem todo o sal adicionado foi dissolvido. Tá? Para que a gente possa fazer uma leitura bem específica, considere que essa massa corresponda a 1 grama. O que nós podemos deduzir então? Que a 25 graus, 1 atm e 500 gramas de água, conseguimos dissolver 11 gramas de NaCl no máximo. O que passa de 11 gramas precipita. Isso significa que você acabou de descobrir ou determinar o seu coeficiente de solubilidade. Certo? Então, nessa situação ou nesta proposta, nós temos que o máximo de sal que conseguimos dissolver corresponde a 11 gramas em 500 gramas de água a 25 graus e 1 atm. Tá bom? Você pode classificar o sistema quanto ao número de fases e pode classificar a solução comparando ao coeficiente de solubilidade. Quando eu classifico quanto ao número de fases, teremos que o sistema A e o sistema B, por apresentarem uma única fase, serão classificados como sistemas homogêneos. C e D, como apresentam duas fases, serão classificados como sistemas heterogêneos. Agora, uma classificação associada ao coeficiente se faz da seguinte maneira. Comparamos primeiro a solução ao seu coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, se comparar a solução A com o coeficiente de solubilidade, vamos perceber que ela se encontra abaixo do coeficiente. Comparando a B, igual ao coeficiente. C e D ultrapassaram o coeficiente de solubilidade. Então, partindo desse princípio, eu posso classificar a solução em insaturada, saturada e saturada com precipitado. Insaturada, quando ela se encontra abaixo do coeficiente de solubilidade. Saturada, quando se iguala ao coeficiente de solubilidade. Saturada com precipitado, quando ultrapassa o coeficiente de solubilidade, o que ocorre em C e em D. Agora, como o coeficiente de solubilidade depende da temperatura, provocando uma variação de temperatura, podemos alterar a solubilidade de um sal. 95% dos sais sofrem solubilidade endotérmica ou dissolução endotérmica, aquelas que são favorecidas com aumento da temperatura. Então podemos considerar que no becker de letra D, nós vamos aumentar a temperatura de 25 para 30 graus. Qual é a nossa expectativa? Fazer com que esse precipitado desapareça. Então aumentei de 25 para 30 graus. O que eu observo? Que o precipitado não mais aparece. Contudo, eu não posso classificar a minha solução, por quê? Eu não conheço o coeficiente a 30 graus. Mas nós podemos fazer com que a temperatura desse recipiente seja resfriada de forma lenta, bem devagar, e existe a possibilidade de obtermos a 25 graus, que é a temperatura do meu coeficiente, uma solução sem precipitado. Se conseguirmos fazer isso, atingiremos aí uma solução supersaturada. É lógico, uma solução em termos de estabilidade é mais instável se comparada à solução saturada com precipitado. A supersaturada é aquela que ultrapassa o coeficiente de solubilidade e não precipita. Contudo, qualquer variação que aconteça pode provocar precipitação.